Números, capítulo 27. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito, sairão. E conforme o seu dito, entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Números, capítulo 28. O holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 rim para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha.
e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um bezerro, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um bezerro e 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro, para cada cordeiro 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis. Ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Números capítulo 29. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação.
Depois, no segundo dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 30. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe o vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe o perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa.
Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-lhe os tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhos anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai.